Olá, pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais um dia de correção. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana, tenham descansado, estejam aí dispostos para as aulas dessa semana, tá certo? Vou iniciar aí a nossa correção falando sobre o conteúdo que a gente está estudando agora, que é substantivo, primitivo e derivado. O que é o primitivo? Toda palavra, ela, no caso, pode dar origem a uma outra palavra. Então, o primitivo é aquela palavra que deu origem a outra. Então, por exemplo, quando a gente fala dente, é uma palavra primitiva. Qual seriam as palavras, então, que deu origem, então, a dente? Dentadura, dentista, são palavras, então, que foram originárias de outra palavra, que nesse caso foi da palavra dente. A gente tem aí, por exemplo, chute, né, que é uma palavra também primitiva. Quais foram as palavras, então, que foram derivadas da palavra chute? A gente tem, então, aí a chuteira, que é, então, uma palavra que foi originária, né, foi dada origem a ela a partir da palavra chute. Então, toda vez que a gente vê uma palavra que foi originada de outra, a gente sabe que ela é derivada. E a primitiva é aquela, então, que deu origem a outras palavras, ok? Então, lá na atividade de português, a gente viu lá naquela atividade, que já é a primeira questão aí da página 93, perguntando quais são as origens das palavras. Então, livraria, livro, limoeiro, limão, papelão, papel, marinheiro, mar, dentista, dente, floricultura, flor. Essas, então, são as respectivas derivadas dessas palavras que foram, então, colocadas aí primitivas. Ou melhor, ao contrário, né? Essas palavras são então, derivadas e as que foram encontradas aí foram, então, as primitivas. Então, na segunda questão, está pedindo para a gente fazer agora o contrário. A gente tem umas palavras primitivas e a gente tem que colocar, então, as palavras que são derivadas. Então, criança, criançada, criancice, casa, caseiro, casarão, porta, portaria, porteiro, pedra, pedrada, pedreiro, chuva, chuvarada, chuvisco, carta, carteiro, cartaz. Essas, então, são as palavras derivadas dessas palavras primitivas. Então, a gente tem aí a terceira questão. Leia o ferro. Então, quais são as palavras que são derivadas de ferro? Ferreiro, ferradura, ferrugem, ferrinho. Que você observou que a palavra ferro, ela pode dar outras palavras parecidas. Essas palavras parecidas e originárias da palavra ferro, elas são, então, derivadas. No quarto, complete com mais uma conclusão sobre a formação do substantivo. Então, a gente tem sapato, sapata, sapataria. Qual seria uma outra sugestão? Sapateiro. É, então, uma palavra, sapato é a palavra primitiva e ela deu origem, então, a outras palavras que a gente intitula como derivadas. Aqui tem, então, a explicação, que foi o que a Porora já falou, a diferença entre derivada e primitiva. Vamos lá, então. Você pode formar novas palavras usando as terminações indicadas. Então, folha, folhagem, ramo, ramagem, pasto, pastagem, barra, barragem, lavar, lavagem, gosto, gostoso ou gostosa, cheiro, cheiroso ou cheirosa, bom, bondoso ou bondosa, perigo, perigoso ou perigosa, horror, horroroso ou horrorosa. São, então, palavras derivadas dessas palavras que foram sugeridas aí, que seriam, então, primitivas, tá certo? Vamos lá para 95. Terminação exa, belo, beleza, triste, tristeza, esperto, esperteza, certo, certeza. Leiam as palavras, então. Aviso, avisar, pesquisa, pesquisar, piso, pisar, fértil, fertilizar, computador, computadorizar, civil, civilizar. Então, são palavras aí que foram, então, derivadas dessas palavras também. Aí está pedindo para a gente fazer a comparação. Porque algumas palavras terminam com isar, com S, e com isar, com Z. Se a palavra ela termina com S na última sílaba,
Olha, por exemplo, aqui, avisar, zar, então é na última sílaba. A palavra derivada contém S. Se a palavra primitiva não tem S na última sílaba, a palavra derivada é escrita com Z. Então, é basicamente, ó, aqui fértil, ela tem, então, alguma... na última sílaba, ela tem, então, o S? Não, fértil. Til, então, seria, então, a última sílaba. Então, por ela não ter nenhum S, quando a gente vai, então, verificar qual é a palavra derivada dela, a gente vai, por exemplo, fertilizar, a gente já sabe que por ela não ter S, ela, então, vai terminar com Z. Já na palavra piso, por exemplo, piso, a última sílaba, o zó, que é formada pelo SO, ela, então, tem o S. Então, se ela tem o S, a derivação dessa palavra, ela também vai ser com S. Uma regra aí bem simples, né? Isso, gente, bem fácil isso aí, ok? Então, referente ao português é isso. Amanhã a gente vai dar continuidade aí falando ainda sobre esse substantivo, a gente vai ver substantivo coletivo, ok? Vamos lá para a aula de a correção de geografia. Em geografia, a gente está vendo aí um assunto referente a como se deu a povoação pelo mundo. A gente viu aí que os Homo sapiens, eles então saíram da África e eles então se espalharam pelo mundo, né? E aí um dos últimos continentes que se tem algum tipo de pesquisa, né? Onde ocorreu então esse povoamento foi então a América do Sul, que é esse lugar aqui que a Pro está se referenciando, que ele, então, foi não povoado, que a gente sabe aí que os primeiros habitantes, então, da América, então, são os índios, os indígenas, desculpa. Então, como a gente sabe, na América existiam os indígenas. Na Europa, já existia uma população que já tinha uma certa economia avançada, já existia um povoamento avançado. Então, eles, então, a população aqui da Europa, então, portugueses, espanhol, dentre outros, eles, então, buscaram fazer colônia em outros continentes. Para quê, Pro? Para, então, buscar produtos para comercializar, principalmente. Então, com essa saída dessa população para a Europa, eles iam principalmente para a região da África, eles também fizeram colônia nos Estados Unidos, e aqui na América, como a gente observou aí, quem então fez colônia foi Portugal. Como se deu então essa colonização? Os portugueses então saíram aqui da Europa, eles na verdade achavam que quando eles fossem sair aqui da Europa, eles iriam então dar aqui na Ásia, nessa região aqui. Mas eles, por quê? Porque eles não sabiam que existia a América, tá? Por isso que antigamente a gente dizia que o Brasil ele foi descoberto, porque aos olhos dos portugueses eles descobriram a América. Mas a gente só descobre uma coisa quando ninguém ainda conhece. E os indígenas que estavam aqui, eles conheciam muito bem essa terra. Então, não existe descoberta do Brasil. O que existe é uma exploração por parte da Europa. Então, os portugueses saíram da Europa e vieram, então, para a América. Quando eles chegaram na América, que viram um berço de fertilidade, de bastante produtos, variedades de comidas, de frutas, verduras, enfim. A nossa terra sempre foi bastante fértil, né? Então, isso fez com que eles criassem bastante olhos, né, para povoar e colonizar, explorar a nossa terra e levar os produtos para a Europa. O que foi que ele precisou para que ele pudesse explorar e tirar tudo que houvesse de benefício aqui no Brasil? Ele precisava de mão de obra. Quem seriam, então, essa mão de obra? Os indígenas. Só que eles conseguiram explorar, violentar e fazer os indígenas de escravos. Só que os indígenas, eles já conheciam o Brasil, eles já conheciam as terras. Então, boa parte conseguiam, então, fugir
tanto que a gente sabe que atualmente grande parte dos indígenas estão na região da América. Então, quando os portugueses chegaram aqui, então nas costas, os indígenas conseguiram fugir. Alguns indígenas conseguiram fugir, outros foram mortos, violentados, explorados, escravizados. Por conta ainda, então, desse contingente de indígenas, eles precisaram fazer o quê? Pegar, então, a outra mão de obra. O que eles fizeram? Vieram, então, para a África, sequestraram, então, os africanos e, então, trouxeram para o Brasil para fazer, então, de escravos. Quando eles, então, fizeram de escravos, foi também através de violência, de escravidão, de exploração. Muitos morreram porque resistiam ao fato de ficar em um lugar onde eles não conheciam, não era a língua deles, eles trabalhavam, não recebiam nada por isso, nenhuma gratificação. Então, isso foi um tempo muito ruim, muito horroroso, ok? Então, lá em geografia, a gente está falando, estudando sobre isso, sobre a colonização, então, dos portugueses, que se deu extremamente de forma violenta. Muitos africanos e indígenas morreram. E com essa colonização, né, durante muito tempo, com muita força, com muita vitória, com muita resistência por parte tanto dos indígenas quanto dos negros africanos escravizados, eles conseguiram, então, o quê? A libertação, né? A libertação da escravidão. Mas isso foi também com muita luta por parte deles. Então, essa mistura de povos entre portugueses, indígenas e africanos, a gente chama então de miscigenação. É a mistura dessa cultura que vai fazer com que a gente tenha diversas manifestações culturais, diversas religiões espalhadas pelo nosso Brasil. E isso é bastante importante a gente conhecer, porque o nosso Brasil é um país miscigenado, tá certo? A gente vê aí uma igreja, né, que é um pátio do colégio, que é a fundação, então, de São Paulo. Foi fundada, então, pelos jesuítas, que era, então, um grupo de padres que iam, então, para as colônias para obrigar os indígenas e os negros escravizados a acreditar na cultura dos portugueses. Por isso que, atualmente, a religião católica aqui no Brasil é uma das principais religiões, porque a população que aqui estava, indígenas e negros escravizados, eram obrigados a acreditar na crença deles. E isso não é bom, porque, logicamente, a gente tem que respeitar a cultura e a religião e compreensão de cada um, né? Então, vamos lá. Os povos indígenas e portugueses, diversos povos africanos, formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram essa relação? Foi de quê? De dominação, a gente já sabe, foi de dominação, de violência, de escravidão, de sequestro, porque os africanos eles foram sequestrados do seu continente e então trazidos aqui, foram misturados, então foi através de bastante violência, tá certo? Então é isso por hoje, é só. Deixo um cheiro para vocês. Qualquer dúvida referente a qualquer assunto, podem procurar a Pro. Um beijo.